Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, homem, mulher. Deus te ama e tem um plano, tem um propósito para a sua vida. Hoje vou falar sobre o seguinte tema: a virada da sua vida está em suas mãos. A virada da minha vida está nas minhas mãos. Repita isso para você mesmo nesse momento, né? Vamos ver alguns princípios bíblicos que falam sobre ser levantado, né? Nesses tempos aí de tanta gente sendo derrubada, tantos momentos difíceis, muitas vezes estamos passando por crises, destruições familiares, destruições financeiras, perdas, perda de saúde, algumas situações até de demissão, de empresa quebrando, né? Nós temos uma tendência de culpar a Deus, né? Jogamos a culpa em Deus, jogamos a culpa em outras pessoas, jogamos a culpa aí nos políticos, que não deixam de ter uma relação, não é, com essa situação toda, mas nós ficamos sempre achando um culpado e alguém para a gente aliviar a nossa dor, né? Joga pedra, né, na Geni. E nesse momento, eu gostaria de trazer essa mensagem para você dizendo o seguinte: será que na realidade eu estou priorizando as coisas de Deus? Será que uma virada na minha vida, nas nossas vidas, não estão nas nossas mãos, estão nas mãos de outros? Será que eu não consigo reverter esse cenário? Então eu gostaria de citar algumas coisas da palavra de Deus, alguns princípios, para que você domine esses princípios e trabalhe em cima deles. Porque se você viver esses princípios, você vai dar uma virada na tua vida, o Senhor vai te levantar. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 2, no versos 1 e 2, está escrito assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Veja, quando ele começa o texto dizendo antes de tudo, ele está dizendo que isso daqui é prioridade. É para dar primazia, é para dar prioridade de tempo, de investimento na sua vida, nas nossas vidas, para esse assunto aqui. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. A nossa oração tem poder. Veja, priorizar, ou quando ouvimos essa palavra, antes de tudo, essas palavras, ele quer dizer o seguinte, que as primeiras coisas devem estar em primeiro lugar. Simples e prático, né? As primeiras coisas têm que vir em primeiro lugar. Veja, o apóstolo Paulo falou isso para Timóteo, mas ao mesmo tempo Jesus disse para os discípulos em Mateus, capítulo 6, no verso 33, ele disse assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então ele está dando também aqui uma prioridade. Qual é a prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja, só aqui nesses dois versículos nós já vimos duas situações. Deus nos manda priorizar a busca e a oração. Buscar o reino, buscar a Deus e orar. São duas coisas que devem ser prioridade, que a gente sempre joga para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E depois estranha. Veja, o texto diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E ele vinha falando sobre o que vestir, o que comer, aonde dormir, vinha falando sobre nossas necessidades básicas, aquilo que a gente vive buscando. Talvez a gente busque em primeiro lugar estas coisas, e em último lugar a gente busca o reino de Deus, a sua presença, gastamos tempo, investimos em oração, em conhecer a palavra do Senhor, né? E aí inverte, e as coisas começam a nos faltar. E o princípio que Deus nos passa é o quê? Busca em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e estas outras coisas lhes serão acrescentadas. Deus vai colocar nas nossas vidas. Tá chegando a hora de dar uma virada nas prioridades, uma virada naquilo que a gente deve dar mais atenção, gastar, investir mais tempo, né? Normalmente nós recebemos aquilo que pedimos em oração quando a gente se enquadra nos planos de Deus, quando a gente está debaixo dos princípios de Deus, né? Existe um princípio na Bíblia para ser levantado. Eu gostaria de falar sobre esse princípio hoje, né? Você quer ser levantado? Amém. É um grande desejo, é um propósito bom, é lícito, é válido,
Todos nós queremos ser levantados. Se estamos num momento ruim, fomos derrubados, alguma coisa, queremos ser levantados e o Senhor vai nos levantar, né? Então vamos ver como funciona. O que a Bíblia fala sobre ser levantado? Veja, em Gênesis 18, 27, né, Moisés escreveu assim: disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Veja, Abraão estava fazendo o quê? Ele estava se humilhando e se esvaziando na presença de Deus. Ele estava assim, intercedendo, orando pela cidade de Sodoma. Ele tinha o sobrinho Ló, estavam morando em Sodoma com sua família, e com certeza essa era a preocupação fundamental de Abraão ao interceder pela cidade, né? E nessa conversa com Deus ele vem pedindo e pleiteando cada vez mais, até o momento que ele fala: olha, eu me atrevo, eu ouso, sou ousado na tua presença. Agrada a Deus a ousadia de fé. Quando um homem se apresenta diante de Deus, não se exaltando, seja justificativo, não, mas um homem se humilhando e se esvaziando, mas ousado diante do Senhor, crendo, firme, apostando em Deus, né? Investindo nas coisas de Deus. Tiago também escreveu assim no capítulo 4, verso 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Está novamente aqui o mesmo princípio bíblico. Se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Isso estava na vida de Abraão, isso está agora citado por Tiago no Novo Testamento, né? Em 2 Crônicas, né, nós temos também no capítulo 7, verso 4, um verso muito conhecido da palavra de Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aí de novo, né, esse princípio de Deus, essas coisas andando juntas: se humilhar e orar e me buscar, né? Deus vai ouvir dos céus e vai abençoar a terra, vai abençoar os mantimentos, os celeiros, né? Vai encher os celeiros do povo de Deus. Então veja, humilhação, oração, buscar a Deus, são coisas que Deus disse: se você fizer essas coisas, eu vou te levantar, eu vou abençoar a sua vida. Paulo escreve também aos Filipenses, capítulo 2, verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. A mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome. Paulo está falando aqui de Jesus Cristo. E Jesus seguiu duas coisas: esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo. E com essas duas coisas, Deus diz: por isso Deus o exaltou. A mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome. Mais uma vez, um princípio de Deus, dizendo: se você se humilhar, se você se esvaziar, né? Tirar essa autoexaltação, essas justificativas, a soberba, o orgulho, essa autodefesa, abre mão de tudo isso, se esvazia. Se humilha diante de Deus, fala: Senhor, eu não mereço, eu errei mesmo, mas estou aqui, eu creio no Senhor, eu sei que Deus me ama, que Jesus é amor, que a Tua palavra é fiel e por isso eu estou aqui me esvaziando, me humilhando na Tua presença, orando e Te buscando, numa convicção de que a Tua palavra me garante que eu vou ser levantado, né? O Senhor vai me levantar. Esse princípio se repete no Novo e no Antigo Testamento, algumas vezes na seguinte frase: aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Veja, não existe na Bíblia promessa de Deus para que Deus levante alguém que se exalta. E não há promessa de provisão plena para aqueles que não priorizam buscar o reino de Deus e orar. São princípios da palavra de Deus que a gente leva muito a sério. Então veja, se você viver esses princípios, suas orações serão respondidas e o Senhor vai te exaltar. Nada te faltará, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, faça dele o Senhor, este Senhor que te pede estes princípios vivos na sua vida. Perceba então, nas mãos de quem que está a virada da tua vida? Quem prioriza? É você. Quem ora? É você. Quem busca? É você quem decide buscar. Quem se humilha a si mesmo ou se esvazia a si mesmo? É você. A virada da sua vida está em tuas mãos. Confia no Senhor, creia nos princípios que Ele nos ensina na sua palavra
e vai firme. Deus vai te levantar. A mão dele estará a teu favor e não contra a tua vida. Creia, confie, siga esses princípios, você vai ser uma bênção. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.